Olá! Parashá Vayeshev começa com um dos capítulos que mais me dediquei durante a educação dos meus filhos e repito agora aos meus netos. Você aí, jovem casal que está com os filhos em casa, precisamos trabalhar na união dos irmãos para que não se repita e não se reproduza em nossas casas o que aconteceu com Yosef e seus irmãos. E aqui, em especial, eu vou abordar o que eu já tenho falado. Escreve muito bem sobre esse tema o Rav Soloveitchik, sobre o que representou, na verdade, essa briga de irmãos, sonhos e, mais adiante, Judá de um lado e Yosef de outro. Eu não tenho dúvida nenhuma que as histórias da Torá são histórias que foram consagradas pela divina autoria dos textos e dos personagens iluminados que são todos os citados em nossa Torá. Vejamos, quando Yosef tem o primeiro sonho das espigas que curvam para a espiga dele, isso leva os irmãos a Vayosifu ot senon oto, leva eles a terem siná, ódio, raiva. O que você está falando? Quando ele fala do segundo sonho, aí ele fala das estrelas do sol e da lua curvam para a estrela dele, e aí não tem a palavra vaiseneu oto, e tiveram ódio dele, e sim vaikanu bo erra, tiveram inveja. O que significa o término do texto? Ve'aviv shamar et hadavar, e o pai Yaakov ouviu o sonho. Na verdade, essa disputa que pode se levar um confronto de irmãos a um ódio dentro de casa, pode levar o povo a uma diáspora. 10 irmãos contra um, porque Benjamim ainda era pequenininho, não participou disso tudo. 10 irmãos que depois, na liturgia judaica, foram lembrados no Asará Harugei Malchut, os 10 sábios que foram mortos pelos romanos de forma cruel, cada rabino de uma forma diferente, entre eles Rabi Akiva. Então, qual era a briga? Qual era o conteúdo? Por causa de uma túnica? Naquele dia ele comprou essa túnica, no outro dia ele compra para outro. É possível que cada vez que ele queira presentear um filho tem que comprar, então sempre 12 presentes? Na verdade, o que nós temos aqui é uma discussão no mundo das ideias. Até então, se vocês repararem bem, e vão perceber isso ao longo do Tanar, nossos grandes personagens são pastores. Pastores. Hevel era pastor, Abel era pastor, Abraham pastor, Isaac pastor, Jacob. Os irmãos de Yosef pastores, mas Yosef começou a trabalhar por um outro caminho. Espigas, agricultura. Um trabalho diferente.
Já descreveram nossos Chachamim que ser pastor na época era mais fácil para conciliar a vida religiosa. A vida religiosa e o pastor é harmônico. É como nos dias de hoje seria trabalhar no comércio, fazer alguma coisa. Mas o mais importante da vida é o estudo religioso. E Yosef vem ao mundo e nessa história mostrar, não, eu vou me dedicar à agricultura. A agricultura já não é ser pastor. Você tem que estudar o que você quer plantar, se a terra é boa, o clima, a chuva, se é em relevo, se é na planície, perto de rio, longe de rio, como faz com a irrigação. Se dedica muito. Com o tempo, Yosef partiu da agricultura para a administração pública. Virou vice-rei do Egito. Quando nós vamos imaginar na casa de Jacó, onde a religiosidade era plena e que o trabalho era só uma forma de sobrevivência, por isso optaram em ser pastor. Eles, na natureza, podem manter a religiosidade. Mas se você vai trabalhar em agricultura, é diferente. Se você vai ser um administrador público, você vai servir a um Estado, é diferente. Se você vai ser engenheiro, se você é médico, completamente diferente. Tem que passar por faculdade, tem que ter uma ferramenta de trabalho. É essa a discussão. Pode um filho de Jacó fazer carreira, procurar um ofício que seja diferente do pastor ou do comerciante e se dedicar à advocacia, à medicina, à engenharia ou não? Quando os irmãos viram que Yosef estava fazendo algo diferente, abrindo um caminho diferente, vai ser um outro. O que é isso? O que ele está falando? Que ainda nós vamos achar que o caminho dele é o melhor? Tem que ficar na religiosidade. É perigoso sair para esse mundo do trabalho. Mais ainda, quando eles viram no segundo sonho que o sol e a lua também vão se curvar à estrela. Ou seja, o pai e a mãe vão estar de acordo com ele. Aí começaram a ter inveja dele. É possível manter a casa de Jacó fazendo medicina? É possível manter a casa de Jacó fazendo engenharia? Fazendo direito? Sim, é possível. Yosef é o exemplo daquele que sai daquele padrão de religiosidade e de um trabalho que não interfere a religiosidade. Outros trabalhos interferem no sentido da quantidade de tempo, nas exigências que esse trabalho vai fazer, e isso caracterizou duas correntes na história do pensamento judaico até os dias de hoje. E o que a gente tem que aprender? Quando os irmãos se encontram, Velo Ikiru et Yosef, não reconheceram ele. Não era possível imaginar que é possível Yosef Tzadik continuar sendo Tzadik e um administrador público do Império Egípcio. Como é possível? Fica a lição para nós. Nosso povo tem setores e setores. Yehudá e Yosef. Não podemos deixar essa briga voltar de novo. Temos que falar Beshalom. Não pode ter siná, não pode ter quiná. Se temos perfis religiosos assim, e temos perfis religiosos diferentes. Nós temos que compreender que a história de Yosef e dos irmãos abriram o caminho da compreensão, da tolerância, do respeito e da admiração mútua. Pense nisso. Shabbat Shalom. Mevorach.